A equipe de linguagens saúda a todos, professores coordenadores, gestores. Hoje, queremos iniciar nossa formação apresentando uma pequena reflexão da Camila Zen, para alegrar a alma. Aprenda a dar valor na vida. Problemas aparecem para serem resolvidos. E nem por isso o mundo vai acabar se não forem resolvidos. Diz um ditado que o que não tem solução, solucionado está. Então é preciso ter paciência, determinação e fé. Adicione isso em sua vida e não se esqueça de viver, pois caso contrário você vai e os problemas continuam. Não carregue problemas no seu dia a dia. Carregue determinação, pensamentos positivos e regue-os com muito amor. Não se alimente de pensamentos negativos, pois o prejudicado será você. Pense nisso. Essa mensagem é do livro 100 Contraindicações do autor Jorge Cury, que me mandou uma cópia com muito carinho. Eu espero que essa mensagem possa alegrar o seu dia, assim como alegrou o meu. Muito amor e muita luz para você. Namastê. O objetivo geral da nossa formação hoje será subsidiar e proporcionar aos professores de linguagens momentos de estudos pertinentes à prática pedagógica em relação às habilidades essenciais e habilidades de suporte, por meio da estruturação das sequências didáticas propostas para a recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Algumas considerações são gerais e permeiam todas as disciplinas. O documento a seguir tem, então, como finalidade apresentar aos professores dos componentes curriculares, além da língua portuguesa e matemática, sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com os seus estudantes. Foi elaborado considerando duas coisas essenciais. Primeiro, os componentes curriculares elencaram uma habilidade essencial de um determinado ano e série. E a partir desta habilidade foram identificadas habilidades de suporte, que são aquelas habilidades de outros anos e séries que contribuem para o desenvolvimento delas, e foram elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento dessa habilidade essencial selecionada. Desse modo, para cada componente curricular foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento a partir da identificação das habilidades essenciais e de suporte. E da apresentação de sugestões, exemplos de como realizar o trabalho pedagógico seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas: ativação inicial, desenvolvimento e finalização, que nós vamos ver em breve. Porém, devemos salientar que cada professor vai realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhados ao longo desse segundo semestre, podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes, mas de acordo com a sua realidade, com as necessidades dos seus próprios alunos. Vamos, então, explorar um pouquinho mais cada uma dessas 3 etapas. A ativação inicial é justamente o levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes. E aí, isso pode acontecer de diversas formas, por meio de perguntas, orais ou escritas, debate, vídeo, notícia, leitura de artigo, análise de imagens, formulários, entre outros. O desenvolvimento é aquele momento em que as atividades são realizadas, né? É o momento das sequências de atividades serem aplicadas. A intervenção pedagógica por meio da aplicação dessas atividades pode ser por aula dialogada, por sala de aula invertida, apresentação de um vídeo, uma roda de conversa, análise de cartaz, enfim,
diversas atividades podem ser aplicadas nesse momento para o desenvolvimento das habilidades. E a finalização, que é quando o professor vai solicitar aos estudantes a realização de atividades para consolidação das aprendizagens, incluindo produção oral, mapa conceitual, análise de fluxograma, análise de simuladores, e enfim. Nesse momento, vai se verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Por exemplo, o professor pode identificar que as dificuldades nesse momento ficaram pontuais. Um ou outro aluno ainda tem dificuldade naquele tema. Ou que há necessidade de reforçar novamente essa habilidade num outro momento com vários alunos. Também é importante estabelecer uma rotina para que essas aulas focadas em recuperação e aprofundamento aconteçam. A sugestão é de que professores com os componentes curriculares, com 3 ou 4 aulas semanais, trabalhem uma aula por semana focada nessa recuperação. Enquanto isso, os professores cujos componentes curriculares têm apenas 2 aulas semanais devem trabalhar uma aula a cada 15 dias focada em recuperação. Mas é claro que isso é apenas uma sugestão. Cada professor vai se organizar ou se adaptar de acordo com as necessidades das suas turmas, dos seus estudantes. Também como apoio ao trabalho dos professores, as aulas do Centro de Mídias, a partir de 13 de outubro, já têm previsão para focar na recuperação e aprofundamento com retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Quero ressaltar que essas aulas são baseadas no currículo paulista do ensino fundamental e no currículo vigente para o ensino médio, ambos presentes nos materiais do São Paulo Faz Escola. E, falando do currículo paulista, ao analisar as habilidades, nós vamos nos deparar com um código alfanumérico. Vamos analisá-lo? A primeira parte indica a etapa EF, Ensino Fundamental. Os 2 dígitos seguintes indicam o ano a que se refere aquela habilidade. Observe que, nesse caso, a habilidade se refere ao 6º ano do ensino fundamental, ou seja, dos anos finais. Em seguida, as letras indicam o componente curricular a que pertence essa habilidade. No nosso caso de linguagens, AR para arte, EF, educação física, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa. E, finalmente, os 2 últimos dígitos indicam a posição dessa habilidade. Você vai notar que algumas das habilidades apresentam, após o último dígito, um asterisco. O que isso indica? Isso indica que essa habilidade não existe na BNCC. Ela foi criada especialmente para o currículo paulista, de modo a atender uma habilidade, conteúdo ou temática solicitada. Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação de língua portuguesa. Meu nome é Claudineia, como vocês já me conhecem, tá? E os objetivos da nossa formação hoje: explorar o conteúdo do dia 28/9, trabalhado no Centro de Mídias, com o tema Análise Gramatical e Análise Linguística. Possibilitar a compreensão de que não se aprende por exercícios, mas por práticas significativas de uso da linguagem. Evidenciar que o conhecimento epilinguístico é a base para a construção de um discurso metalinguístico e apresentar uma leitura deleite, uma leitura que vocês vão se deliciar. Passando para o próximo slide, a leitura que eu trouxe hoje
tem o título Píramo e Tisbe. E a nossa finalidade é que vocês conheçam, apreciem essa leitura. Na verdade, é um conto da mitologia romana e o texto ele apresenta uma intertextualidade com Romeu e Julieta e tantos outros casais da nossa literatura que viveram amores impossíveis. Alguns críticos consideram que Shakespeare ele recebeu influência desse conto para escrever a sua obra Romeu e Julieta. Vamos à leitura. Píramo e Tisbe. Há muito, muito tempo atrás, as bagas profundamente vermelhas da moreira eram brancas como a neve. A mudança de cor que se operou foi provocada por algo de bastante estranho e triste: a morte de 2 jovens apaixonados. Píramo e Tisbe viviam na Babilônia, a cidade da rainha Semíramis, em casas tão juntas que uma das paredes era comum a ambas. Cresceram assim, lado a lado, e aprenderam a amar-se mutuamente. Queriam casar, mas os pais não permitiam. O amor, porém, não pode ser proibido. Era impossível continuar a manter separados aqueles 2 seres profundamente apaixonados. Na tal parede que ambas as casas partilhavam, havia uma fenda de que nunca ninguém se apercebera. Os 2 jovens descobriram-na e, através dela, sussurravam doces palavras de amor. A odiosa barreira que os separava transformara-se num meio de comunicarem um com o outro. Todas as manhãs, a hora em que o alvorecer apagava o brilho das estrelas e os raios do sol já tinham absorvido a geada dos campos, dirigiam-se a passo furtivo até junto da fenda e aí ficavam em doces murmúrios, umas vezes trocando palavras de amor ardente, outras lamentando a triste sorte. Porém, chegou o dia em que não podiam resistir por mais tempo. Resolveram, pois, tentar esquivar-se nessa noite e atravessar a cidade às escondidas, até ao campo em que finalmente podiam estar juntos sem nenhum embargo. Combinaram encontrar-se no local onde havia uma enorme amoreira, carregada de bagas brancas e perto da qual gorgolejava a fonte. O plano agradou-lhes em absoluto e esperaram até ao anoitecer. O sol mergulhou no oceano e as trevas envolveram a terra. Na escuridão, Tisbe escapuliu-se da casa e, no maior silêncio, dirigiu-se para o local combinado. Píramo ainda não tinha chegado. Não obstante, Tisbe ficou à espera dele, pois o amor tornava-a audaciosa. De repente, distinguiu à luz do luar uma leoa. O animal tinha morto alguém, pois trazia as patas ensanguentadas, vinda de saciar a sua sede na fonte. A jovem conseguiu pôr-se a salvo, porque a fera se encontrava ainda a uma distância considerável. Mas ao fugir, apanhada de surpresa, deixou cair a capa. Quando a leoa regressou ao covil, abocou-a e fê-la em pedaços antes de desaparecer no interior do bosque. Quando Píramo apareceu, alguns minutos depois, diante dele, na obscuridade, os farrapos ensanguentados da capa e as pegadas nítidas da leoa só podiam levar a uma conclusão:
Tisbe tinha sido morta e ele deixara o seu amor, aquela terna donzela, vir sozinha para um lugar tão perigoso como aquele. Como não tinha sido o primeiro a protegê-la, fui eu que a matei. Levantou do pó espizinhado o que restava da capa e, beijando-a mais uma vez, levou-a para junto da moreira. Agora vais beber do meu sangue. Arrancou a espada e enterrou-a no coração. O sangue, em borbotões, esparrinhou as bagas, que se tingiram de vermelho escuro. Entretanto, Tisbe, ainda que aterrorizada pela leoa, receava, antes de tudo, o mais não conseguir encontrar-se de novo com o seu amado. Resolveu aventurar-se a regressar para junto da árvore. Viu uma árvore, mas nenhuma centelha de brilho branco se divisava nos ramos. Enquanto, perplexa, fitava a planta, notou, estarrecida, que alguma coisa se mexia no chão. Começou a recuar horrorizada, mas, de repente, espreitando por entre as sombras, teve a certeza de que havia lá uma coisa. Era Píramo, banhado em sangue, prestes a expirar. Voou para ele, enlaçou-o, beijou-lhe os lábios frios, implorando-lhe que a olhasse, que lhe falasse. Sou eu, Tisbe, a tua amada, exclamava a chorar. Ao ouvir pronunciar o nome dela, Píramo entreabriu os olhos para contemplar pela derradeira vez. Depois, a morte fechou-lhe os olhos para sempre. Tisbe viu a espada que caíra da mão dele e ao lado de sua capa manchada e esfarrapada. Foi então que compreendeu o que acontecera. A tua mão te matou e o teu amor por mim. Eu também sei ter coragem. Também eu sei amar. Só a morte seria capaz de nos separar e, contudo, agora deixará de ter esse poder. Mergulhou no coração a espada ainda úmida do sangue da sua vida. Os deuses, porém, apiedaram-se dos dois, assim como os pais de ambos. O fruto vermelho escuro da amoreira é o único testemunho perpétuo desses verdadeiros apaixonados, cujas cinzas se encontraram reunidas numa única urna, pois nem a morte conseguiu separá-los. Bom, pessoal, agora depois dessa belíssima leitura, né, que a gente lembra aí de Romeu e Julieta e de outros tantos casais, nós vamos refletir um pouco sobre a questão que está aí na tela, que vocês estão vendo aí, tá? E essa questão, ela vai ser retomada no final da nossa formação. Então, para refletir, quem nunca aprendeu que é substantivo, adjetivo e outros conteúdos de gramática seria capaz de produzir um texto? Saber esses conteúdos que tradicionalmente a escola ensina significa se tornar capaz de redigir bons textos? E por que eu estou propondo essa reflexão? Vocês vão se lembrar que na última formação no Centro de Mídias, o foco teve como discussão o ensino da gramática, né? Ou o ensino da análise linguística. O que é importante compreender? Que um ensino não exclui o outro.
E o que os diferencia é o caminho que nós escolhemos para ensinar. Diferente da forma tradicional que muitos de nós aprendemos gramática, a proposta indicada tanto na BNCC quanto no Currículo Paulista toma como unidade de ensino o texto, no qual vai ficar agora explicitado o fragmento abaixo de O Ateneu, que quem vai trabalhar com vocês é a PCNP Maria José. Ela vai explicitar esse ensino pautado no texto de acordo com a sequência de atividade 2, da aula número 2, página 25, do caderno do professor, material Aprender Sempre. Eu agradeço e passo a palavra. Olá, professores. Dando continuidade ao nosso momento formativo, vamos centrar agora as nossas atenções para a situação de aprendizagem número 2, aula 2, página 25, que tem como objetivo tornar o estudante apto a analisar o papel dos diferentes recursos morfológicos, como substantivo, adjetivo e verbo, na organização formal e significativa dos enunciados linguísticos. Podemos observar que a atividade número 1, ela traz, antes do texto, do fragmento do Ateneu, toda uma contextualização sobre o autor e a obra, para que o aluno, antes da leitura, já vá realizando mentalmente uma construção de sentido do que vai tratar o texto. Já na atividade número 2, é solicitado ao aluno a seguinte comanda. Agora, observe a seguinte passagem do texto. Podemos observar neste texto que algumas palavras estão destacadas, como mulher, formas, magreza, quadris, olhos, pupilas, talho e frutos. Esta atividade número 2, ela se divide na letra A, que está se referindo aos substantivos destacados no fragmento anterior. Depois, temos a letra B, que está relacionada ao efeito de sentido dos adjetivos. A letra C, que está pedindo que os alunos observem os adjetivos. E a atividade número 3 traz um outro fragmento de texto para que os alunos também analisem. Sendo assim, o que nós podemos observar aqui? Que nós temos o texto como unidade de ensino para o trabalho como análise gramatical, o que está denominado na BNCC e no Currículo Paulista. E quando nós nos referimos qual o caminho para o ensino da gramática ou da análise linguística, é justamente este modelo apresentado e colocado aqui no material. Diferentemente de atividades como substantivo é, para que serve, adjetivo é e para que serve. É importante também enfatizarmos aqui que é preciso partir da língua em seus usos e formas, o que chamamos de conhecimento epilinguístico, para chegarmos no conhecimento metalinguístico, que é saber os conceitos e definições. Para encerrarmos o nosso estudo de hoje, trazemos aqui um excerto do livro Por que não ensinar gramática, de Círio Pocente, que vem embasar a reflexão sugerida no início desta formação. Concluindo, em outras palavras, se ficar claro que conhecer uma língua é uma coisa e conhecer sua gramática é outra, que saber uma língua é uma coisa e saber analisá-la é outra, que saber usar suas regras é uma coisa e saber explicitamente quais são as regras é outra, que se pode falar e escrever numa língua sem saber nada sobre ela,
Por outro lado, e que por outro lado é perfeitamente possível saber muito sobre uma língua sem saber dizer uma frase nesta língua em situações reais. Não vale a pena recolocar a discussão pró ou contra a gramática, mas é preciso distinguir seu papel do papel da escola, que é ensinar língua padrão, isto é, criar condições para seu uso efetivo. Abraço carinhoso a todos, agradecemos a presença e até o nosso próximo encontro. Olá, professores! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Itu, desta vez para apresentar a vocês algumas orientações e também sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento, considerando o desenvolvimento das habilidades essenciais de seus alunos na disciplina de Educação Física. Esta TPC terá como objetivo específico apresentar a vocês, professores de Educação Física, sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento, considerando o seguinte procedimento. Vocês deverão elencar uma habilidade essencial de um ano série, da qual vocês consideram que seus alunos não atingiram um rendimento satisfatório, e a partir dela identificar as habilidades de suporte. Habilidades essas que foram trabalhadas em anos anteriores na mesma unidade temática da disciplina. Depois, fazendo isso, deverão elaborar atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. O plano de recuperação e aprofundamento apresentado como exemplo neste documento, seguirá uma metodologia de aula que será desenvolvida em 3 principais etapas. Primeiro, a ativação inicial, segundo, o desenvolvimento e terceiro, a finalização. Falaremos um pouco de cada uma delas no nosso próximo slide. É importante ressaltar que antes de iniciar qualquer atividade pedagógica relacionada a um tema, é importante elaborar o levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre esse tema. Esse levantamento pode ser realizado de diferentes maneiras, através de perguntas oral ou escrita, debates, vídeos, notícias, leitura de artigos, análise de imagens, entre outros. Essa é a primeira etapa da metodologia, a chamada ativação inicial, como já vimos. Após essa etapa, é necessário a intervenção pedagógica, que pode ser realizada através de atividades, como aula dialogada, apresentações de vídeo, rodas de conversa, entre outros. Esta é a etapa do desenvolvimento. E por último, deverá ser realizado atividades de consolidação das aprendizagens, que poderá incluir produção textual, mapa conceitual, análise de fluxograma, entre outros. Esta é a etapa de finalização. Aqui iremos propor uma sugestão de rotina para aulas focadas em recuperação e aprofundamento. Os professores de componentes curriculares com 3 ou 4 aulas semanais poderão trabalhar uma aula por semana focada em recuperação. Já os professores de componentes curriculares com 2 aulas semanais poderão trabalhar uma aula a cada 15 dias, focada em recuperação. Lembramos que isso se trata apenas de uma sugestão, podendo cada professor adaptar de acordo com as necessidades
de seus estudantes. Professor, ao longo do primeiro semestre, foram trabalhados diversos temas nos diversos anos séries de suas turmas. Entendemos que esse trabalho devesse ter desenvolvido nos estudantes as habilidades contempladas no currículo paulista através do material São Paulo Faz Escola. A sugestão neste trabalho de recuperação é que sejam trabalhadas aquelas habilidades correspondentes a uma determinada unidade temática de um determinado objeto de conhecimento, cujos alunos não obtiveram resultado satisfatório nas avaliações aplicadas ao longo do primeiro semestre, ou até mesmo para aqueles que não realizaram qualquer atividade por algum motivo relacionado ao afastamento social. Como exemplo do nosso plano de recuperação, trabalharemos a habilidade EF09 EF04 do nono ano do ensino fundamental para o seu desenvolvimento com os alunos. É uma habilidade da unidade temática Esporte e o objeto de conhecimento Esporte de invasão e de combate. Aqui elencamos algumas habilidades que chamaremos de suporte. Essas habilidades são habilidades que perpassam os anos e séries anteriores na mesma unidade temática. São chamadas de suporte por entendermos que baseiam o desenvolvimento das habilidades essenciais. Bem, como já vimos, para o bom desenvolvimento do nosso plano de recuperação, deveremos seguir esses passos: ativação inicial, desenvolvimento e finalização, os quais já falamos um pouco sobre cada um deles anteriormente. Então, vamos dar início à nossa atividade. Primeiro, comece fazendo um levantamento prévio do conhecimento dos alunos sobre o tema. Pergunte o que eles aprenderam sobre o tema nos anos anteriores. Isso pode ser feito através de formulário digital, WhatsApp, Classroom, etc. Poderão ser realizados debates virtuais, envio de vídeos, notícias, leitura de artigos, análise de imagens e outros. Logo após esse levantamento, realize uma intervenção pedagógica. Solicite aos alunos que, se possível, gravem vídeos curtos de 15 a 20 segundos, realizando um movimento de luta, por exemplo. Apresente vídeos de diferentes modalidades de luta. Promova debates para que os alunos exponham suas opiniões sobre as lutas, como esporte, por exemplo. Faça questionamentos sobre aspectos técnicos e táticos das lutas. Peça que elaborem cartazes, analisem contextos históricos das lutas, elaborem fluxogramas e entre outras coisas. Para finalizar, faça a consolidação do aprendizado dos alunos. Peça para que eles elaborem mapa conceitual, produção de texto, análise de fluxograma, etc. Professor, é muito importante observar que não estamos falando em avaliação, mas sim de instrumentos pedagógicos para auxiliar a recuperação do aluno e o desenvolvimento das próximas aulas. Apresentamos aqui algumas referências bibliográficas que poderão ser consultadas, analisadas e estudadas pelos alunos e também pelos professores ao longo
de suas aulas de recuperação. Para o ensino médio, escolhemos a unidade temática Lutas e o objeto de conhecimento Boxe. Lembramos que aqui estamos apenas citando um exemplo. Ao longo do primeiro semestre, foram trabalhadas várias unidades temáticas. Portanto, o professor deverá observar aquela em que os alunos apresentaram maior dificuldade de aprendizagem, observando as habilidades essenciais que deveriam ser desenvolvidas nessas unidades temáticas. Em nosso exemplo de plano, escolhemos a habilidade a ser trabalhada, identificar e nomear golpes, técnicas e táticas inerentes ao boxe, da unidade temática Lutas. Assim como apresentamos no ensino fundamental, aqui no ensino médio também apresentamos algumas habilidades de suporte que perpassam os anos séries anteriores da unidade temática Lutas. Destacamos aqui, mais uma vez, a importância de se iniciar a atividade começando com um levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o tema, pois isto é muito importante para o desenvolvimento das próximas atividades ao longo das aulas de recuperação. Para isso, formule questões do tipo: qual ou quais lutas você conhece? Qual ou quais lutas você já praticou ou pratica? Em que local essa ou essas lutas são praticadas? Quais movimentos são realizados nas lutas que você conhece? É utilizado algum tipo de equipamento? Essas questões servirão também de reflexão para os alunos. Pergunte o que eles aprenderam sobre o tema nos bimestres anteriores. Assim como já dissemos, esse levantamento poderá ser feito oralmente, caso estejam utilizando alguma plataforma virtual online, utilizando formulário digital, WhatsApp, Classroom, entre outros. Também poderá ser realizada através de debates, envio de vídeos, notícias, leitura de artigos, análise de imagens ou outros. Após essas questões, elabore alguma atividade apenas para relembrar o que é o boxe para os alunos. Apresente um texto ou um vídeo falando um pouco sobre a origem, regras, golpes, principais lutadores da história, alguns contextos históricos e etc. Peça para elencarem algumas informações que considerem mais relevante e, logo após, proponha a elaboração de uma síntese. Também poderá ser proposto um debate com questões sobre cultura do esporte, regras, história e etc. Se possível, peça aos alunos que experimentem a execução dos golpes para uma melhor percepção dos movimentos. Neste caso, sabemos que nem todos possuem recursos tecnológicos para isso. Porém, aquele aluno que possui poderia realizar a filmagem para depois socializar com os outros numa roda de conversa virtual utilizando alguma plataforma digital. Pois bem, agora que os alunos realizaram diversas atividades até aqui, é hora de finalizar. E para isso, devemos consolidar algumas questões. Como, por exemplo, em quais contextos o boxe pode ser considerado um esporte ou uma luta? Quais golpes podem ser considerados
mais eficientes. Ao assistir uma luta, você é capaz de identificar alguma técnica aplicada pelo lutador? É possível distinguir golpes de ataque e golpes de defesa? E por fim, você consegue observar quando um dos lutadores infringe alguma regra? Professor, lembramos aqui mais uma vez que todo o conteúdo oferecido não se trata de nenhuma avaliação, mas sim uma oportunidade para promover a recuperação e o aprofundamento dos alunos nos temas trabalhados ao longo do primeiro bimestre. Por último, trazemos aqui algumas referências bibliográficas que poderão ser consultadas pelos alunos e também pelos professores ao longo das aulas de recuperação e aprofundamento. Caros professores, espero ter ajudado de alguma maneira. Me coloco à inteira disposição para auxiliá-los e orientá-los naquilo que for necessário. Um grande abraço a todos. Olá a todos, eu sou Jucimara e estou como PCNP de Arte da Diretoria de Ensino Região de Itu. Neste ATPC, nosso objetivo específico é proporcionar aos professores de arte momentos de estudo em relação às habilidades essenciais e às habilidades de suporte por meio da organização das sequências didáticas durante as suas aulas. Iremos utilizar o documento orientador de recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática e o comunicado externo conjunto da Subsecretaria COPED número 155. O documento orientador da recuperação e aprofundamento nos componentes, ele propõe sugestões de como podemos elaborar nossos planos de aula de recuperação e aprofundamento. Ele também considerou apenas uma habilidade essencial dos anos finais e uma do ensino médio, que a partir dela identificou-se uma habilidade de suporte e apresentou as atividades voltadas para que possa apoiar o desenvolvimento dessa habilidade essencial selecionada. Temos que deixar em mente que as habilidades de suporte apresentadas até o momento, elas estão relacionadas ao primeiro bimestre. E o primeiro bimestre do ensino fundamental, ele é todo pautado na linguagem da música. Essas habilidades de suporte eu vou deixar por meio de um link disponíveis para o trabalho de vocês. No comunicado externo, ele disponibiliza algumas habilidades essenciais a serem desenvolvidas em 2020 e necessárias para a trajetória do estudante. O Centro de Mídias estará desenvolvendo suas aulas neste foco, sugerindo ao professor que, ao trabalhar com o estudante, seja no presencial ou à distância, possam complementar suas aulas, retomando-as e aprofundando-as, conforme as necessidades específicas dos seus alunos. Essas são as habilidades essenciais apresentadas. Também irei disponibilizar no blog de arte. Para que tenhamos êxito na recuperação e aprofundamento, precisamos determinar as habilidades essenciais que nossos alunos têm dificuldade para que possamos montar uma sequência didática com foco nesta fragilidade para proporcionar uma aprendizagem significativa ao estudante. Habilidade EF 07 AR 24. Vamos fragmentar esta habilidade. Primeiro, a habilidade é reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de teatro de animação paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Ao fragmentar,
nós vamos separar primeiramente os verbos reconhecer e apreciar. Esse verbo indica o processo cognitivo de enfoque, que é onde os nossos alunos precisam contemplar a habilidade de reconhecer e apreciar. Num outro momento, nós temos o complemento do verbo. Artistas, grupos e coletivos cênicos de teatro de animação paulistas, brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. Então, o aluno deverá reconhecer e apreciar esses artistas e esses grupos. Num outro momento, pensando um pouquinho mais a fundo na habilidade, nós temos os modificadores, que eles indicam o contexto, ou seja, a escala espacial e ou temporal, que especificam a temática, ou seja, dando um caminho. Então, o meu aluno precisa reconhecer e apreciar os artistas da seguinte forma: investigando os modos de criação, os modos de produção, os modos de divulgação, de circulação e da organização da atuação profissional em teatro. Então, na nossa habilidade completa, nós temos tanto o verbo, o complemento e o modificador. No documento orientador, temos 2 exemplos de entrelaçamento, um para o 9º ano e o outro para a primeira série. Nele é apresentado uma habilidade essencial, o objeto de conhecimento, a habilidade de suporte e a relação com o material regular. Nesse caso do 9º ano, a habilidade essencial é a do ensino fundamental número 23, de arte do 9º ano. O objeto de conhecimento é sempre o complemento do verbo. E a habilidade de suporte, não esquecendo que nós temos apenas disponíveis a habilidade de suporte do primeiro bimestre, que é a de música, nós temos que relacionar ao verbo ao qual devemos trabalhar. Como, por exemplo, a habilidade essencial é explorar e criar. A habilidade de suporte eu poderia trabalhar em relação a explorar e analisar, que seria a que mais se aproxima da nossa habilidade essencial que está sendo trabalhada. A relação com o material regular sempre estou desenvolvendo e aprofundando em relação à dificuldade que foi apresentada, no caso aqui, a do primeiro bimestre. A da primeira série do ensino médio também. Só que a nossa habilidade essencial é em relação a identificar o patrimônio cultural, o objeto de conhecimento em relação ao patrimônio cultural e aos bens simbólicos, materiais e imateriais. Em relação à habilidade de suporte, conseguimos trabalhar com a habilidade do primeiro ano, dos anos iniciais, número 13, que seria experimentar e identificar, e também apreciar as músicas brasileiras próprias. Essa relação com o material regular está no volume número 1 da primeira série do ensino médio. Podemos trabalhar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais simples, para que possamos fazer com que o nosso aluno consiga identificar de uma forma mais próxima ao seu contexto vivido. Nós temos algumas etapas para poder conseguir montar essa sequência didática. Na primeira etapa é a ativação inicial. Nessa ativação inicial, nada mais é do que nós já trabalhamos dia a dia, ou seja, nós conseguimos montar, por meio da sondagem, algumas perguntas, questionar o que o nosso aluno sabe, o que ele conhece. Podemos também demonstrar algumas imagens, alguns vídeos, para que a gente possa perceber se realmente ele consegue relacionar o objeto do conhecimento com o próprio dia a dia. Então, o nosso objetivo desta primeira aula, que é a da ativação inicial, seria verificar esses conhecimentos prévios, o que o nosso aluno sabe, para que possamos ampliar o repertório desses nossos estudantes por meio do objeto de conhecimento. Lembra
que nós já comentamos lá atrás, fragmentando a habilidade, qual seria o nosso objeto de conhecimento. Na segunda etapa é o desenvolvimento. O desenvolvimento dessas atividades, elas têm que retomar esses objetos de conhecimento que foram trabalhados por meio da apreciação e apresentar de uma forma para que o nosso aluno possa ampliar esse conhecimento, possa conhecer e ter mais dados sobre esse objeto. Há também necessidade de algumas intervenções. Para finalizar, nós sistematizamos tudo o que foi aprendido. Pode ser por meio de algumas perguntas, né? O professor verifique a melhor forma de se fazer, tanto presencial ou à distância. Não esquecendo que os procedimentos propõem estratégias simples para a verificação das aprendizagens e indicação de correções de percursos didáticos. O professor pode retomar esses registros realizados durante o desenvolvimento das atividades. Ele também pode organizar uma roda e conversar com a turma sobre tais objetos e os modificadores trabalhados na atividade. Pode fazer perguntas de forma simples, permitindo a todos que quiserem apresentar suas ideias e colocações. À medida que a conversa acontece, o professor anota as palavras-chave e, por meio dessas palavras-chave, ele vai utilizar para fazer um fechamento. Não esqueça de sempre pedir para que o aluno registre de uma forma simples ou de uma forma mais complexa, dependendo do intuito da sua aula. Então, resumindo, qual habilidade essencial que o seu aluno necessita, que o seu estudante necessita para desenvolver? Dessa habilidade, pontue o objeto do conhecimento. Desse objeto do conhecimento e dessa habilidade que foram apontadas, qual a habilidade de suporte apresentada que mais se achega próximo à habilidade essencial? E existe alguma relação desse entrelaçamento com o material regular? Onde está? Possui alguma situação de aprendizagem que você possa desenvolver ou repeti-la novamente para que possa verificar se o aluno conseguiu compreender melhor? Não esquecendo que dentro desse momento nós temos as seguintes etapas: ativação inicial, que seria a sondagem e a apreciação, o desenvolvimento, que seria as atividades em si, e o finalizando, que seria uma avaliação. Muito obrigada a todos, e a cada momento que vocês necessitarem de ajuda, eu estou à disposição, ou no telefone de WhatsApp, que vocês podem solicitar junto ao seu professor coordenador, e espero que tenha colaborado com vocês. Até a próxima! Hi, teachers. How are you? I hope you are fine. Hoje quero compartilhar algumas ideias com vocês. Primeiro, queremos aprofundar um pouquinho o estudo iniciado na TPC de Recuperação e Aprofundamento do CMSP para o planejamento das atividades de recuperação para este semestre, revendo o método, habilidades, explorando algumas possibilidades e recursos disponibilizados. Depois, compartilho alguns itens importantes sobre o material São Paulo Faz Escola e finalizamos com alguns lembretes e dicas para facilitar e aprimorar o seu trabalho com a língua inglesa. Let's go, teachers! Professores, eu quero só relembrar com vocês as diferenças entre habilidades essenciais e habilidades de suporte. As habilidades essenciais são aquelas que o aluno precisa aprender para seguir a sua trajetória para o próximo ano ou série. Enquanto isso, chamamos habilidades de suporte aquelas das séries anteriores, que devem ser retomadas para que as habilidades essenciais se desenvolvam plenamente. Um documento também essencial para consulta e estudo é o Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria Ecoped de 2020, o número 155,
Os assuntos que ele traz são as orientações sobre a finalização do ano letivo de 2020, o fechamento dos bimestres, a busca ativa e a recuperação e aprofundamento de habilidades essenciais. Na informação 3, sobre recuperação e aprofundamento. O documento traz um link com as habilidades essenciais que devem ser trabalhadas até o final de 2020, independente de serem ou não do quarto bimestre. Elas foram selecionadas considerando o tempo reduzido que temos e o impacto na aprendizagem dos estudantes. Incluem também habilidades anteriores de suporte e precisam ser recuperadas ou ainda que não foram desenvolvidas por algum motivo. Lembrando que as aulas do Centro de Mídias já estão organizadas de acordo com essa lógica, justamente para favorecer o desenvolvimento dessas habilidades. Então, como é que a gente vai articular tudo isso? Como é que a gente vai planejar nossas aulas? Eu vou, a seguir, oferecer algumas possibilidades, algumas ideias de articulação dessas habilidades, né, com os conteúdos, com os materiais que a gente tem disponíveis. Vamos lá. Escolhemos a habilidade EF09LI01, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando contextos e recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação, que aparece no currículo do 9º ano do ensino fundamental. No quadro, podemos observar que para fazer o uso da língua inglesa, expor pontos de vista, argumentar, contra-argumentar, nós precisamos primeiro construir um repertório relativo às expressões usadas, né? Localizar informações no texto, participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos, organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos, tópicos, subtópicos, avaliar a própria produção escrita de colegas, analisar criticamente conteúdo de textos, comparar diferentes perspectivas. Então, assim dizemos que essas habilidades de 6º, 7º e 8º ano dão suporte à habilidade essencial do 9º ano. Então, eu entro no site do Centro de Mídias, clico em repositório. Daí, então, eu preencho os dados conforme aquilo que eu escolhi. Tipo de ensino, ensino fundamental, 9 anos, anos finais. A série, 9º ano, componente curricular língua estrangeira, inglês. Ou coloco o assunto ou coloco a habilidade. No caso, a gente tinha escolhido EF09LI01 e clico em pesquisar. Vão aparecer várias aulas lá dentro do repositório, né, com vídeo e material para a gente utilizar. No caso, por exemplo, eu escolhi Energy Usage, English Third Class. A gente clica em Play. E então, a gente tem tanto o vídeo, e a gente pode até copiar o link, né, para compartilhar com o aluno, como o PowerPoint dessa aula, para a gente usar no nosso planejamento, ou editar e usar também, compartilhar com o aluno e usar com ele para essa aula de recuperação. Então, de posse do meu material de apoio, eu já posso planejar aquela sequência de atividades a partir de 3 etapas, lembra? Ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Na ativação inicial, o levantamento de conhecimentos prévios, e o material do São Paulo Faz Escola já tem o QWL Chart para isso, né, que é um levantamento de conhecimentos prévios, e os alunos podem já estar acostumados com o preenchimento deles, mas podem ser feitos outros tipos de levantamento de conhecimento prévio, sempre contextualizando com o cotidiano, partindo das pequenas para as grandes estruturas sociais. Por exemplo, na sua família, né, na sua casa, no seu bairro, na sua escola, na sua cidade,
enfim, partindo para o mais global. No desenvolvimento são as atividades propriamente ditas que você vai planejar para isso, né? Lembrando que é ideal ter uma sequência, organizar os tempos de resolução de cada tarefa e tudo mais. E a finalização com a sistematização dos conteúdos, né? É o momento da autoavaliação, né? Da verificação se o objetivo da aula foi alcançado ou se ainda tem pontos de atenção. Só para relembrar, né, nessa ativação inicial, se você vai utilizar o QWL Chart, você pode iniciar a aula com o aluno preenchendo o que ele já sabe sobre o assunto e o que ele gostaria de saber sobre o assunto, e deixar a terceira coluna para o final da aula, para o final da situação de aprendizagem, para ele comparar também o que já aprendeu, o que ele desenvolveu, e é interessante ter essa comparação. Então, nesse momento inicial, somente as duas colunas iniciais, e depois, no fim, pode usar a terceira coluna também. É claro que é muito importante no desenvolvimento você adequar as atividades às suas necessidades, né? A capacidade, ao desenvolvimento do seu aluno. Muitos professores preferem colocar as perguntas em português, outros colocar nas duas línguas, enfim. Você conhece o seu aluno, a sua turma, o desenvolvimento dela, como é que ele se sai melhor, e vai aos poucos inserindo o inglês, né, completo, as questões somente em inglês. Se isso já for possível, coloca as perguntas assim. Então, nesse momento, tanto é ideal escolher boas perguntas, né, que movimentem as ideias, que movimentem a argumentação. Pode propor, por exemplo, se for uma aula síncrona, que eles troquem ideias a respeito, enfim. Dentro desse desenvolvimento, é importante escolher atividades, mesmo das que já foram feitas, né? O refazer também promove o repensar sobre o assunto, né? Talvez um erro que se cometeu antes, o aluno não comete agora, ou ele enxerga um erro que cometeu antes. Não se preocupem se o aluno disser, eu já fiz essa atividade. Bom, é isso mesmo, é essa a proposta. Vamos refazer, vamos ver como é que você se desenvolveu daquele momento para agora. O que é que você conquistou, como que você já enxerga, né, dentro da estrutura do inglês, a resposta, enfim. E na finalização, além da própria autoavaliação do aluno, do preenchimento do KWL Chart, como a habilidade estava relacionada a fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista e argumentos, nada melhor do que pedir para que o aluno prepare uma apresentação, né? Uma dramatização, uma paródia, eles adoram fazer isso, né? Montar um PowerPoint, eles estão aprendendo a mexer e às vezes sabem até mais do que a gente. Ou montar um pôster que coloque para pensar no assunto, né, contextualizado, e como a gente tinha falado, né, partindo dos pequenos grupos sociais para os maiores. Nesse caso, por exemplo, aparece uma coisa que envolve a comunidade escolar. Então, para fechar, a habilidade essencial escolhida foi a EF09, LI01, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. O objeto de conhecimento são as funções e usos da língua inglesa, principalmente a persuasão. Quais habilidades de suporte? Temos duas, EF07, LI11 e EF08, LI9. Participar da troca de opiniões e informações sobre textos e avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base em contexto de comunicação. A relação com o material regular, então, ficou com o caderno do aluno, São Paulo Faz Escola, volume 1, páginas 180, 183 e 189, atividades 1, 4 e 9.
Uma outra movimentação que é possível fazer para esse planejamento é a partir do comunicado externo Subsecretaria e Coped, número 109, de dia 25 de setembro. Orientações para atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais opcionais. Então, temos nesse comunicado externo links para 3 documentos orientadores, 28 de setembro a 2 de outubro e 2 semanas seguintes. E nesses materiais tem links já que fazem aquela ligação, né? A terceira série do ensino médio, a habilidade, o link da aula no CMSP e o material de apoio que você vai utilizar. Escolhida a habilidade que você vai trabalhar com o aluno, esse material já tem um link para a aula do CMSP e o link para o material de apoio, inclusive com a indicação da página e as atividades relacionadas a essa habilidade. Vamos, então, usar como exemplo da habilidade escolhida para o ensino médio, ler, compreender, analisar e interpretar textos diversos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Essa habilidade essencial escolhida está relacionada à competência leitora. Esse ano nós já trabalhamos várias vezes as estratégias de leitura dentro da língua inglesa. E essas estratégias de leitura a gente usa o tempo todo, em todas as aulas de língua inglesa. As habilidades de suporte vão aparecendo, né, em relação à compreensão, à análise e à interpretação desses textos. O que é importante lembrar também nessa preparação, nesse planejamento, são as 3 etapas, né, dessa nossa metodologia. Ativação inicial, com levantamento de conhecimentos prévios, né, com elaboração de perguntas relacionadas ao contexto da atividade, né, relacionando com o cotidiano, partindo do micro para o macro, né, da escola, dos grupos sociais menores, para a comunidade, para a globalização. E não esquecendo que o objetivo da aula, né, que é analisar se o estudante é capaz de ler, se ele é capaz de compreender, analisar e interpretar os textos diversos, né, escolhidos para esse momento. Feito isso, vai trabalhar o desenvolvimento, adaptar essas atividades, assim como a gente tinha falado para as atividades do 9º ano. Se o aluno disser, eu já fiz essa atividade, que ótimo, vamos relembrar como é que você está em relação a ela. Agora você consegue fazer com facilidade? Você fazia com facilidade antes, na primeira vez? Foi mais fácil agora, não foi? Enfim. E na finalização, né, na sistematização desses conteúdos, lembrar do protagonismo, lembrar da autoavaliação. O KWL Chart e umas coisinhas mais que a gente ainda vai ver. Para finalizar, é importante a gente observar esse entrelaçamento entre a habilidade essencial, o conteúdo escolhido, a habilidade de suporte e o material regular, né? O interessante nessa segunda proposta é que essa relação já está pronta. É só a gente fazer as adaptações de acordo com as necessidades dos nossos alunos. É essa habilidade que está mais propensa à dificuldade com a terceira série do ensino médio? Vamos trabalhar a revisão dela. E assim por diante. Tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, algumas considerações complementares precisam ser feitas. O nosso currículo é todo em espiral, o que possibilita a retomada e a ampliação dos temas em diferentes etapas do processo ensino-aprendizagem. E também, né, dentro da proposta do São Paulo Faz Escola, no material do São Paulo Faz Escola, as habilidades conversam com de outras disciplinas, promovendo também um outro entrelaçamento. E isso não pode ser descartado, isso é muito importante. Quando se fala em língua franca, a gente parte do princípio que o estudante necessita interagir com o idioma em sua totalidade, não só no aspecto gramatical, não só no matemática isolada, mas
possibilitando um contato maior com a língua estrangeira, né? Com a cultura, com as mídias, enfim, com a parte científica, enfim, com as diversas possibilidades propostas dentro ainda do material São Paulo Faz Escola. O nosso material também é produzido pautado no sistema da Universidade do Arizona, né, a partir de uma adaptação. Esse sistema KWL Chart promove o levantamento de conhecimentos prévios, né, o K, né, What I Know, também o que for significativo para o aluno, né, What I Want to Know, que ele quer saber, e na sequência também uma autoavaliação, né, What I Have Learned, o que eu já aprendi, o que eu tenho aprendido. Esse processo apoia a aprendizagem dos estudantes, por meio de um percurso no qual ele busca informações anteriores, prevê um aprendizado e também reflete sobre o que aprendeu. Essa proposta de atividade, que aparece também nos cadernos do São Paulo Faz Escola, é uma outra forma de sistematização, de finalização. Ela propõe uma autoavaliação, né, que o aluno vai preencher o que ele já consegue fazer, né, no início da semana, depois das aulas, né, o que ele conseguiu fazer ao final, e ele pode nomear, né, de 0, 1, 2 e 3, né, o seu nível de aprendizado, se ele ainda precisa de ajuda ou se ele já consegue resolver aquelas situações sozinhos. E no final, né, com as carinhas, um jeitinho mais motivador de dizer se ele está ok, se ele se desempenhou ou se ele se empenhou, né, bastante, mais ou menos, ou muito pouco, naquelas atividades ou naquela semana. Finalizando, professores, alguns lembretes importantes. Todos os materiais de apoio, como as apresentações em PPT usadas durante as aulas, são disponibilizadas por meio do repositório do CMSP. Também quero lembrar do curso livre de inglês, que acontece no CMSP aos sábados, das 14 às 15h30, com foco nas situações de inglês do cotidiano. São muito interessantes. O público-alvo são o ensino fundamental anos finais, ensino médio, EJA e também os professores. Esses vídeos do curso livre de inglês estão no YouTube, no repositório e na playlist Língua Inglesa no CMSP. bit.ly Ling Ing CMSP. Compartilho também uma live muito interessante que aconteceu no dia 21 de outubro, no canal do YouTube da Chat Class, Recursos Educacionais para Professores. Foi organizado pelo Chat Class, pela equipe de Chat Class, com a participação da Elmara de Moraes e da Jennifer Urler, vice-diretora e diretora do RELO, Regional English Language Office, Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada Americana. Elas apresentaram os links de diversos recursos educacionais gratuitos disponíveis para professores. Alguns diretamente da RELO e alguns parceiros. Tem desde cursos de aperfeiçoamento do inglês até materiais didáticos mesmo que se pode baixar e utilizar, lógico, fazendo a devida publicação dos direitos autorais, mas tudo gratuito para professores, né? E vocês podem usar da maneira que quiserem. Divulgaram também um clube de aperfeiçoamento de inglês que acontece pelo Facebook, toda primeira e terceira quarta-feira do mês, às 17 horas. Nessa última que teve foi sobre Halloween, bem interessante. Então, fica para vocês essa dica. Assistam essa live, visitem os links
né, indicados, tem muita coisa, muito material para aperfeiçoamento e para uso em sala de aula. E, finalmente, nós gostaríamos de fazer um acompanhamento dos participantes da Olimpíada de Inglês 2020, mas, infelizmente, os organizadores da Olimpíada de Inglês não disponibilizam esse acompanhamento por diretoria de ensino, por exemplo. Então, vou pedir encarecidamente que vocês preencham o formulário bit.ly Olimpíada Inglês, rapidinho, só dizendo sim, estou participando com os meus alunos e quantos são, não estou participando. Enfim, para que a gente tenha na diretoria de ensino um acompanhamento, para que possamos motivar o pessoal que não está participando esse ano, para que possamos conhecer de quem está participando, como está se sentindo, se está gostando ou não, se os alunos estão fazendo, qual foi o ranking, enfim. Seria muito interessante que a gente tivesse esse acompanhamento. Então, peço encarecidamente que vocês preencham, então, o formulário, é rapidinho, e nós já, desde já, agradecemos imensamente a colaboração de todos. Seguem as referências bibliográficas de pesquisa de todo esse material, de todas as disciplinas, né, para a produção desse material. E, em nome de todos, da equipe de linguagem, quero agradecer, né, a participação de vocês. Né, espero que vocês tenham apreciado a nossa formação desde o início e que ela tenha sido útil para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Não esqueçam de preencher, né, o formulário de dúvidas e de registro de presença. Um grande abraço a todos e até mais!